Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, e tem caixa assombrada disponível para vocês no mês de setembro com o tema fantasmas. Não perca porque tem camiseta de fantasma, tem lumináriazinha exclusiva aqui, ó, de fantasma do assombrado, ok? Feita exclusivamente aqui para caixa. Tem livro, um dos livros que eu mais amei, que eu ganhei ele num sorteio lá no sobrenatural.org. Eu acho esse livro muito legal, tá? Que vai para vocês também na caixa assombrada. E é claro, né? Tem o card, a receita e tudo mais, tá bom? Então não perca a caixa assombrada do mês de setembro com o tema fantasmas. Beleza, então bora pro relato de hoje. Eu tô com calor, gente, eu já liguei esse ar, já diminui ele, mas ainda tá quente. E vamos pro relato, então, que é este daqui. Cavando a cova da família com as mãos. Olá, assombrado e assombrada. Acompanho o canal de vocês há anos e gosto bastante dos relatos. Então, tomei coragem e decidi compartilhar com vocês um pouco sobre a história do meu avô. Para facilitar, vou trocar o nome dos personagens, né, das pessoas aqui, o das cidades, tá tudo trocado. Dividir por capítulos para facilitar a leitura. Ok, deixa eu só ver se é um moço ou uma moça que nos conta. Eu acho que é um moço. Mas vamos ver aqui ao longo do relato. Capítulo 1. Uma família espanhola feliz. O pai do meu avô emigrou para o Brasil no começo do século passado e logo se estabeleceu no interior de São Paulo. Com muito trabalho e esforço, casou-se, estabeleceu a sua família e todos eles viviam na mesma fazenda. Os filhos foram crescendo, se casando e como a família gostava de manter todos no mesmo lugar, o meu bisavô deu um pequeno sítio para cada filho e todos viviam felizes, sem passar fome, embora fosse uma vida difícil. O meu avô era bom de conta e dominava os assuntos de administração, o que fez com que se tornasse administrador da fazenda. Tudo caminhava de vento em popa. Tudo caminhava de vento em popa com os negócios, mas o senhor Lúcio, meu avô, era inquieto e decidiu abrir na fazenda uma vendinha. O sucesso foi assim questão de tempo, afinal as pessoas tinham que caminhar vários quilômetros ou ir a cavalo, pois o único meio de transporte para a cidade eram carros, o único meio de transporte para a cidade eram os carros, que eram caros na época. E a jardineira, que levava só estudantes, sem contar o ônibus, que passava só uma vez por dia. Meu avô teve a sorte de ter 2 filhos lindos, inteligentes, trabalhadores e que logo começaram a tomar conta da vendinha na fazenda. Minha mãe, que é a terceira filha, nasceu apenas 9 anos após o filho do meio e 11 anos após o filho mais velho. O futuro era brilhante para aquela família. Porém, tudo começaria a mudar em breve, quando uma maldição tomaria conta deles. Se passaram mais ou menos uns 5 anos nesse período bom. Capítulo 2. Os desvios de leite agora tinham um motivo. Já havia um tempo que os litros de leite sempre tinham alguma diferença e nunca era para mais, sempre para menos. Por algum período, meu avô acreditou ser um erro de quem contava os litros. Afinal, os funcionários que eles chamavam de camaradas eram antigos e não tinham motivo para roubar. Naquela época, existia um costume de dar uma casinha no sítio para os funcionários e um pedacinho de terra para eles plantarem. Não era muito, mas dava para plantar alguns vegetais, criar umas galinhas e ajudar na sobrevivência. Um dos funcionários despertou a desconfiança do meu avô e não demorou muito até a verdade vir à tona. Sim,
Ele estava desviando o leite, roubando a fazenda e havia traído a confiança de todos. Meu avô então falou à minha avó: Isabel, o Ney está roubando leite. Por que ele fez isso? Eu o contratei, eu dei casa, eu dei algumas galinhas e todo mundo trata os filhos dele sem qualquer diferença. E ele me rouba? Eu vou mandar ele sumir daqui. Capítulo 3. A maldição é lançada e uma cabeça de bode é encontrada na porta da casa. Meu avô nunca foi um homem de meias palavras. Simplesmente chegava, dava o recado e já era. Quando ele disse que ia mandar embora, com certeza ia, e não daria muitas horas para o funcionário sair da fazenda, não. Sem rodeios, ele falou: Ney, você é um ladrão. Me roubou o leite. Você tá despedido e tem 3 dias para sair daqui. Se não sair por bem, vai sair por mal. Nesse momento, o funcionário negou as informações. Olhou para o meu avô e falou: Lúcio, o senhor há de cavar a cova da sua família com as mãos. Como meu avô não ligava muito para essas coisas, simplesmente seguiu sua vida tranquilamente e não acreditou nessa maldição. Nunca mais se teve notícias do Ney, mas a fazenda seguiu tranquilamente sem qualquer mudança. Nessa época, o filho mais velho já havia se casado, tinha uma filha, trabalhava de caixeiro viajante, havia comprado a sua casa e vivia um casamento feliz. Alguns dias se passaram e o meu avô sentiu uma coisa diferente na porta de casa. Até que viu a terra remexida. Decidiu pegar uma pá e começou a cavar ali. Alguns minutos depois, encontrou uma cabeça de bode enterrada ali. Foi inevitável não pensar no Ney. Mas até então era só uma cabeça de bode e o Lúcio continuou a não acreditar naquilo. Capítulo 4. Do luxo ao lixo. Depois disso, misteriosamente, a fazenda começou a enfrentar crises financeiras. Os irmãos de Lúcio saíram da fazenda porque o pai deles, que é o meu bisavô, decidiu vender a fazenda e dividiu o dinheiro entre os filhos. Com a parte que o avô pegou, ele decidiu investir no famoso Bar do Ponto, que ficava na rodoviária e era o lugar mais concorrido da cidade. Nessa época, minha avó cuidava da cozinha, fazia salgados, e o meu avô e os meus tios do meio cuidavam das outras coisas. A família estava radiante com a chegada das gêmeas do meu tio mais velho, o Dalmo. Sua esposa, Luísa, estava muito feliz e amava aquele marido com todas as suas forças. Enquanto Dalmo mimava sua filha mais velha, enquanto aguardava ansiosamente a chegada das gêmeas, que ia acontecer dentro de 3 meses. Minha mãe era apenas uma criança de 10 anos, mimada, rodeada de amigas japonesas e traquina que só. O bar começou a enfrentar crises financeiras. Meu avô faliu e eles tiveram que se mudar da cidade. Nesse tempo, Lúcio teve que virar empregado do pior patrão da cidade, lutar para ganhar um salário mínimo e ser obrigado a remediar um monte de situações que envolviam o filho mais velho, que havia se virado contra a esposa. Capítulo 5. Amarração amorosa e agressão. Dalmo era caixeiro viajante e vivia viajando pelo estado de São Paulo. Saía de casa no domingo à noite e retornava sexta de noite. No entanto, em uma semana isso não aconteceu e ele finalmente estava viajando para cidades próximas à sua. Como a cidade que eles viviam tinha apenas 20 ou 30 mil habitantes, não demorou muito para a fofoca correr solta. Em cidade pequena, tudo é pequeno, exceto a língua das pessoas, que é bem grande. Do nada, aquele marido exemplar começou a ficar estranho, afastado e cada vez mais chegava em casa com um cheiro de cachaça. Não demorou muito para descobrirem que ele estava frequentando a casa de uma das garotas de programa mais famosas da cidade. Sim, ele estava traindo a esposa e agora praticamente vivia na casa da amante, que tinha 7 filhos. Até hoje corre a lenda na cidade que a mulher o prendeu coando café na calcinha e fazendo trabalhos de amarração amorosa para ele. Os irmãos da esposa de Dalmo tinham um físico brutal e foram até a casa da amante, o tiraram de lá e exigiram que Luísa se separasse dele.
Meu avô foi até a casa e tentou apaziguar a situação, principalmente pela gestação de Luísa. Como não teve jeito, a separação aconteceu e o meu tio começou a morar na casa da amante, que agora tinha se tornado esposa. Ah, ela tinha 7 filhos e facilitava o acesso do meu tio às bebidas. Quando Luísa finalmente deu à luz, uma das gêmeas nasceu morta e a segunda demorou para nascer, necessitando de remédios e tendo um pouco de atraso no aprendizado. Meu tio não conseguiu ir visitar, pois estava bêbado. Capítulo 6. Alcoolismo. Quando Dalmo se separou, obviamente que por vacilo dele, a primeira coisa que a família da sua esposa fez foi afastá-lo das filhas. Mesmo assim, ele conseguia se encontrar com a filha mais velha, na esquina, próxima à casa dela. Com o tempo, os encontros não mais aconteciam. E o pior aconteceu. A falta da filha, aliado ao fato de não conhecer a filha nova, o fez cair de cara na cachaça, beber cada vez mais e começar a faltar no emprego. Como era um excelente funcionário, a empresa não o mandou embora, mas ele dependia diretamente da sua renda e, como trabalhava pouco, o dinheiro começou a faltar. Quando o arrego é fraco, o amor acaba. Quando o arrego é fraco, o amor acaba, como diria o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite 2. A relação do meu tio com a mulher dos 7 filhos chegou ao fim e agora o meu tio morava em uma pensão. Em uma das visitas que o meu avô fez à cidade, para visitar um dos seus irmãos que morava lá, o pior aconteceu. Ele ficou sabendo do que havia acontecido com o seu filho mais velho. Meu avô decidiu que havia só um caminho: interná-lo em uma clínica para alcoólatras. Nessa visita, minha avó também foi à cidade e viu o estado deplorável que Dalmo estava, concordando, depois de muito chorar, com a internação. Capítulo 7. A primeira parte da maldição. Era um domingo de muito sol, em que Lúcio conversou com seu patrão e o avisou que segunda-feira não poderia trabalhar, pois tinha que resolver um caso de vida ou morte em Birigui. Lembrando que as cidades também estão trocadas, tá? Isabel intercedeu e disse que preferia ir no domingo, dormir na casa do irmão dela, com o meu tio, e aí na segunda ir até a clínica. Meu avô disse que Dalmo não apareceria no lugar e por isso era melhor ir de carro na segunda-feira, tirá-lo da cidade e levá-lo à força até a reabilitação. Nessa discussão, ela ganhou e a ele restou concordar com a decisão. Existe um costume presente na nossa família, que é sempre levar algo de comer para a casa de uma outra pessoa, nem que seja alguns limões. Minha avó andou pela cidade toda, pegou alguns abacates, voltou para casa, tomou um banho e na hora do ônibus passar ela estava lá. Na hora de sair, meu avô ainda argumentou para ela não ir, mas a sua resposta foi a seguinte: Lúcio, cuida da Cláudia. Depois de subir no ônibus chorando, Isabel foi rezando até a cidade vizinha, implorando a Deus para encontrar o meu tio lá. Quando chegou, ele não estava lá e nem havia passageiros. Então o ônibus seguiu viagem. Do caminho, que dura mais ou menos 60 quilômetros até Birigui, minha tia chorava de soluçar. Nós ficamos sabendo dos detalhes, pois um dos cobradores do ônibus era um velho conhecido do meu avô. Ao chegar na cidade, havia uma avenida para atravessar e a minha avó não olhou. Atravessou e foi atropelada por um carro. Ela morreu na hora. Ela morreu na hora. Um parente passou pelo local, viu o acidente e avisou a família, que imediatamente foi para lá. Ao chegar lá, ter que reconhecer o corpo, aguardar a liberação e tudo mais, olha, foi praticamente um dia inteiro nisso. Quem maquiou o corpo contou que o rosto... Enfim, assim, não preciso contar os detalhes, tá? Nesse tempo, a minha mãe tinha crises de choros. A minha bisavó, mãe da minha avó,
Isso, a minha bisavó, mãe da minha avó, estava à base de medicamentos. O tio do meio desesperado, enquanto Dalmo se afundava ainda mais na cachaça. Durante várias décadas, cogitou-se a ideia de que ela teria feito isso por vontade própria. Mas essa tese caiu por terra após alguns anos, com um evento que vocês saberão daqui a pouco. Capítulo 8. Sofrimento, abuso e mais uma cova. Com a morte de Isabel, Cláudia começou a morar com a sua avó paterna. E logo arrumaram para ela um casamento, mesmo ela tendo 13 anos de idade. Todos eram católicos fervorosos, mas escutavam passos na casa. O armário mexia e o chinelo arrastava no chão, como a minha avó fazia. Afinal, ela tinha 1,80 m de altura e quase 90 quilos. Como uma pessoa de gênio forte, ela simplesmente recusou o convite e foi convidada a morar... A minha avó fazia... Ah, beleza. Como uma pessoa de gênio forte, acho que a Cláudia, né? É isso? Ela simplesmente recusou o convite e foi convidada a morar com o irmão do meio, que era pai de 2 filhas. Nessa altura, ela já trabalhava em um escritório de contabilidade por meio período. Estudava no outro período e camelava na mão da dona da casa. Sim, Maria a fazia limpar o chão com vermelhão e lustrar para ficar lindo. Além disso, ela tinha que dar 50% do seu salário para continuar morando naquela casa. O marido não concordava, então teve uma ideia genial. Pegar o dinheiro da sua esposa e devolver para minha mãe, sem Maria saber. Peraí, eu já tô confusa com quem é quem aqui. Durante 3 anos funcionou bem, mas tudo mudaria alguns anos depois. Cláudia ia ao cemitério quase todos os dias, chorava, sentia a raiva do mundo e aos poucos conseguia aprender e conviver com a dor. Com 16 anos, decidiu voltar a morar com meu avô, que nessa época trabalhava em um outro estado. Em uma das visitas à casa da tia espírita, minha mãe chegou do baile às 11 da noite. Quem é a tia espírita? Em uma das visitas à casa da tia espírita, minha mãe chegou do baile às 11 da noite, deitou-se e ouviu passos. Achando que fosse a tia, ela disse: "Tia, não precisa me cobrir não, eu tô orando só e ainda vou no banheiro." Ao se virar, viu que não era a tia, era sua mãe, que havia aparecido. Com medo, pediu a Deus para levar aquilo e viu sua mãe dar 3 passos para trás e sumir. Eu, tio Dalmo, não sei se tem algum erro aqui. E o tio Dalmo já estava totalmente alcoólatra e não mais trabalhava. Sentia dores na barriga infernais e dividia a casa com a minha mãe. Nesse meio tempo, minha mãe conheceu um homem, casou-se e teve um filho. Paulinho nasceu com o rosto de anjo, esperto, com o olhar da avó, e tudo ia bem até completar 6 meses. Do nada, ele começou a sentir dores, começou a ter febres e foi para o hospital. Chegando lá, o pior aconteceu. Ele estava com meningite e, em questão de poucos minutos, estava totalmente cego. Seria isso? Mais algumas horas e o inevitável aconteceu. Ele olhou para minha mãe, que o via pelo vidro da porta, respirou pela última vez e morreu. Meu avô saiu de outro estado desesperado, conseguiu chegar a tempo do enterro e a minha mãe sentiu a pior dor que sentia. Será que mais uma cova havia sido cavada com as mãos? Peraí, deixa eu só entender aqui. Tá. Minha mãe se separou do marido por uma infidelidade dele, mudou-se para a capital e levou consigo aqueles anos de sofrimento. Capítulo 9, mais 2 covas.
Ao chegar na capital, o primeiro pensamento foi tentar internar Dalmo no hospital de referência ao alcoolismo, mas o tiro saiu pela culatra. Dalmo fugiu do hospital, caminhou pelo bairro, foi encontrado e reconduzido ao hospital. Ao chegar lá, bebeu o álcool que a faxineira levou para limpar o quarto e teve que ser amarrado na cama. O pior tinha acabado de acontecer. Ele estava com cirrose e a chance de se curar era mínima. Depois de voltar para o interior com aquele diagnóstico, entregou-se à bebida e morreu alguns meses depois por conta da cirrose. As últimas fotos dele são irreconhecíveis, tamanho estrago que o álcool faz quando exagerado. Cláudio, irmão do meio, chegou ao cargo de direção de uma das maiores empresas do estado. Suas filhas moravam no litoral, em área nobre. Tinham motorista e tudo parecia caminhar bem. Meu tio era obeso e começou a desenvolver diabetes, que foi piorando com a falta de cuidados. Era preciso fazer dieta, mas ele preferia comer macarrão e tomar cerveja. Então acabou vendo o seu quadro piorar muito. Internado no hospital, sua diabetes estava nas alturas e não tinha mais muito o que ser feito. Liberado para morrer em casa, a sua esposa teve a ideia de levar uma mãe de santo até o local. A mulher chegou e logo contou a todos a história do funcionário do leite. Disse assim que o encosto que estava ali já tinha levado 2 da família e faltava levar mais 2, que só sairia de lá depois que completasse o serviço. Dias após aquilo, meu tio ia caminhando até a sacada e dizia: Não vou. Sim, eu vou pular. Mas as filhas não deixavam. Internado novamente, o médico chamou a família e disse que dali ele não sairia mais. No dia seguinte, Cláudia estava passando pelo seu quarto e parou para olhar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando olhou para o quarto, viu sua mãe olhando para a santa e fazendo sinal de oração. Olhou de novo e não viu mais. Alguns minutos depois, o telefone tocou e a morte tinha sido confirmada. Enterrado na mesma cova que sua mãe, meu tio morreu tranquilo, porque tinha um seguro de vida bem gordo e as filhas estariam tranquilas por 2 gerações. Dias após o óbito, um advogado foi até a sua casa com a papelada para dar entrada no seguro de vida e os outros títulos. A viúva assinou e o advogado disse que dentro de 10 dias voltaria ao lugar com o cheque administrativo. Os dias se passaram, ele não voltou. Elas foram despejadas do apartamento por falta de pagamento. O advogado sumiu sem deixar rastros e só restou ir ao banco. Ao chegar lá, o gerente contou que o documento assinado era uma procuração e dava plenos direitos ao advogado. Sim, ele roubou aquela família e deixou todos à míngua. Tanto é que as meninas adolescentes tiveram que começar a trabalhar para não passar fome. Capítulo 10. Maldição desfeita. Se eu fosse contar a história de Cláudia e o que ela fez para se salvar da maldição, daria aqui uma outra história e eu vou fazer isso futuramente. Por hora, o que cabe é contar como essas pessoas da história estão hoje em dia. Lúcio, meu avô, faleceu em 2004 aos 80 anos, pelo abuso do cigarro, mas viveu os anos repetindo essa história em alguns momentos. Nos últimos dias, com a mente intacta, ia me chamar e chamava pelo seu filho do meio. Em 2010, visitei a cidade onde moro atualmente e cheguei na casa da minha tia, que é irmã da minha avó. Mas uma prima, que era médium, apareceu lá repentinamente. Ela nunca tinha me visto e não sabia da minha deficiência física, porque na época era algo invisível. Ela chegou para minha mãe e falou: Cláudia, sonhei com a sua mãe. Ela me pediu para te dar um abraço e disse que o seu menino tinha que nascer assim. E não foi... ela não tirou a própria vida. Lembra lá, né, que quando ela foi atropelada, então acharam que ela poderia ter feito isso e tal? Não, a médium falou. Todo mundo, assim, tomou um soco no estômago. Afinal, como aquela mulher sabia que eu era PCD? Como ela sabia que havia suspeitas
de que ela tinha tirado, que a minha avó, né, tinha tirado a própria vida, sendo que minha mãe não tinha comentado com ninguém. Bom, alguns dias mais tarde, tomado por uma grande angústia, pois eu estava saindo de uma depressão que me fazia pensar no pior várias vezes, comecei a sentir uma presença do meu avô Dalmo por perto, que era falecido na época. Na quinta-feira, acordei e a minha prima falou o seguinte: Primo, preciso conversar com você, porque o seu avô foi no centro espírita ontem e disse que está ótimo, mas preocupado contigo, porque você está sofrendo, mas ele pediu para te dizer que logo isso vai passar. E passou. 9 meses depois eu tinha um novo emprego, namorava, tinha comprado um carro, a tristeza tinha ficado para trás e tudo andou para frente. Uns 2 anos depois, sonhei que o meu avô me pedia para encontrar minhas primas, pois elas precisavam de ajuda. Perguntei como, e ele me disse para ir na primeira rua que elas moravam, na capital. Que elas moraram na capital. Fui para lá com a minha família e encontramos uma antiga vizinha, a mais fofoqueira do bairro. A senhora disse onde elas trabalhavam, chamou a neta e a neta enviou, via e-mail, o link do Orkut da minha prima. Entrei, tentei adicionar, mas em 2012 ninguém usava mais Orkut. No entanto, havia ali o número da sua igreja. Peguei o telefone, liguei, expliquei a situação e de noite ela ligou para casa. Marcamos um encontro e tivemos a notícia que a sua irmã estava passando fome em outro estado. Pudemos ajudá-la financeiramente e tudo pôde ser superado. Recentemente, o médium do centro que frequento disse que o meu avô sempre está por perto, me aconselhando e que eu e minha família somos abençoados, então acredito que a maldição foi desfeita. Amém, espero que sim, né? Mas no fim, peraí, eu perdi as contas, mas o cara que rogou a praga, a maldição, ele realmente foram 4 pessoas que se foram? Porque ele falou que tinha, a mulher lá falou que ele só ia descansar quando fossem as 4, e aí se for. Gente do céu, aí eu fiquei na dúvida, será que foi ele mesmo que roubou o leite, mas não quis que chamasse atenção, ficou brabo lá, rogou a praga, ou ele não tinha feito isso, mas ficou pé da vida porque foi acusado e rogou, não foi só praga não, ele rogou uma praga e ele fez, pelo que entendi, ele fez um trabalhinho que pode ser bem pesadinho ali, né, pra família inteira. Oh, meu Deus, gente do céu. E depois virou obsessor ali ainda. Ele morreu também, então, ele virou um obsessor ali, que falou, né, isso pra mulher lá. Gente do céu. Então, alguém aí conhece alguma história de maldição na família, que alguém rogou aí uma praga, uma maldição e realmente pegou? Olha, eu não sei da história toda, se teve uma praga rogada, uma maldição jogada, mas eu eu já fiquei sabendo de famílias que realmente, gente, é estranho, mas parece que tem uma nuvem negra, uma maldição mesmo que percorre, assim, avô, filhos, netos, umas tragédias, tudo na mesma família. Você fala, gente, né, parece que é uma coisa mesmo, não sei. Então, seria esse o caso? Algo desse tipo? Você conhece alguma história? Conta pra gente, tá bom? E se for comentar, que seja com respeito, por favor, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!